Aí, Ora aí por esse é povo. terrível. Pronto, então, no que se pode, mas que estejam aí, que participem. A gente precisa aí ter um conteúdo proposto para hoje, e aí não se preocupe que eu não vou estar olhando muito para a casa de vocês, para o redemoinho por aí, não. A minha também não está nos eixos, não, mas a gente escolhe aqui um quadradinho para estarmos juntos, amém? Então, na aula passada, nós encerramos, né, trazendo uma... Já, só me dê aí uma resposta. Está aparecendo para vocês já os slides? Tá sim, professora. Tá sim. Pronto, ótimo. Então, na aula passada, nós falamos, né, estávamos no livro de Juízes, e somente relembrando, né, a gente viu que no livro de Juízes nós vamos encontrar o relato trágico, não é? O trágico fracasso recorrente de Israel por não viver na prática essa sua história. Que história que Israel precisava viver, irmãos? Ser exemplo para as nações. Ser o exemplo para as demais nações, né? Então, nós vimos que Israel, no livro de Juízes, a gente vai perceber, e eu achei interessante essa expressão que o comentarista ele traz, que Israel vivia como um camaleão, ele adotava a cor do seu contexto pagão, e essa é a narrativa, praticamente ou principalmente, a partir do capítulo número 3. A gente vai vendo essas quedas, né? Esse desvio do propósito de uma maneira muito mais intensa, o autor ele narrou, mas não somente esse desvio do propósito, mas o próprio juízo de Deus vindo sobre Israel, como também a gente vai ver aqui que ele cruzou, faz uma trajetória entre a sua rebelião, vem uma sentença, um juízo de Deus, né, para o seu povo, há um clamor a Deus depois de anos de opressão, Deus levanta juízes, esses juízes são os instrumentos de Deus para atraí-los, né, de volta, começa-se a gozar de uma paz, daqui a pouco ele desvia outra vez do propósito. Então, Israel deixou de purificar a terra da idolatria. É tanto que o livro de Juízes, no capítulo 1, e a gente leu na aula passada, do versículo 27 até o 36, à medida que as terras foram sendo divididas, depois que cruzaram o Jordão, e eles foram possuindo as terras, mas negociaram com os deuses da terra, ou com os povos da terra, em vez de purificá-la. E quando negociavam e permitiam que os povos da terra permanecessem, era juntamente com os seus deuses, né? E acabavam, né, não exercendo o seu papel desde o princípio, que foi de ser bênção para as nações da terra, ok? Então, Israel deixou de transmitir a fé. E aí, capítulo 2, a gente leu também esse texto, é só para relembrar, no versículo 10, diz que a geração passou e ela se esqueceu do Senhor, né? Se esqueceu de tudo quanto haviam aprendido, haviam vivenciado. Essa geração passou. Então, a triste história de Israel revela que o povo ele acabou se acomodando às trevas da religião e das práticas sociais pagãs. À medida que chegavam em determinado povo e eram para possuir aquela terra que Deus havia dado por herança, eles acabavam praticando aquilo que aquelas pessoas ou aquelas nações pagãs praticavam. Então, Juízes, do capítulo 3 até o capítulo 16, por favor, abram aí suas Bíblias. Nós vamos ver somente o relato do primeiro juiz, que foi levantado por Deus, porque depois vocês podem, ou os que tiverem curiosidade, desejam conhecer um pouco mais, vão perceber que há um registro desses repetidos ciclos: rebelião, juízo, clamor e livramento. Capítulo 3 de Juízes, do versículo 1 ao 6, fala
se você ler o versículo 1, já diz: são estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel. Isto é, provar quanto em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. E o texto, você continua lendo, que eles acabam abraçando o paganismo daquele povo. No versículo 7, por favor, percebam esse ciclo: rebelião, juízo, clamor e livramento. Encontraram aí o texto? Amém? A Bíblia diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e aos postes ídolos. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Versículo 9: clamaram ao Senhor os filhos de Israel. O Senhor lhes suscitou o libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. É muito interessante, já trazendo aqui uma observação, é que a gente lê o livro de Juízes, e a gente parece que, na narrativa, a gente vai lendo e parece que um juiz foi levantado hoje, amanhã o povo se rebela, daqui a poucos dias, meses, o Senhor executa seu juiz, levanta um outro juiz, porque o povo se afastava do propósito. Mas veja que o detalhe do texto: o primeiro juiz que Deus levantou aqui na narrativa, Otiniel, né? A gente vê que o povo estava durante 8 anos, né, debaixo do juízo de Deus, sofrendo por causa da sua rebelião, e depois que Deus levanta Otiniel, é que o texto vai dizer que a terra gozou paz durante 40 anos. Mas vocês conseguiram identificar aqui onde é ou qual é a declaração da rebelião? Onde é que o povo se rebeliou dentro desse registro? Quem pode me ajudar aí? O texto diz qual foi a expressão que manifesta essa rebelião do povo. Esquecer de Deus. Eles esquecem de Deus, né? Exato. Olha, veja só, no versículo 7 tem 2 expressões. No início diz que eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E veja, 3 coisas aqui: se esqueceram de Deus. E 3, renderam culto aos Baalins. Agora, onde é que a gente encontra o juízo de Deus? Quem conseguiu identificar? Usando Risataim. Versículo 8 é o versículo. No versículo Ele 8, entrega Israel exatamente. acusando Risataim, rei da Mesopotâmia. Exato. A sua ira se acende por causa da rejeição, né, a adoração ao Senhor e a adoração aos postes ídolos. E o texto diz que ele entrega ao povo, o povo dele, o povo de Israel, a esse povo, e eles serviram ao povo da terra durante 8 anos. Juízos de Deus. Onde é que a gente encontra o clamor? Versículo 9. Versículo 9. Eles clamam e dentro desse clamor há uma resposta de Deus. A misericórdia de Deus se manifesta, apesar da rebelião do seu povo. Deus tinha um propósito com esse povo, né? Uma obra a realizar através dele, de fazer o seu nome conhecido entre os povos, assim como foi para o povo dessa terra. Deus levanta o libertador e provê o livramento.
Então, o livro de Juízes, até o capítulo 16, a gente vai ver muito esse ciclo: rebelião, juízo, clamor e livramento. Então, o povo, em vez de ser luz, Israel foi vencido pelas trevas. Em vez de ser uma comunidade de contrastes, como nós falamos na aula passada, ele se tornou ou se tornava igual às outras nações aonde eles estavam. Então, o nosso desafio ainda hoje é ser o quê? É ser a comunidade de contraste, é sermos aqueles que caminham na contramão daquilo que Deus não aprova, né? Então, o livro de Juízes também revela a determinação bondosa de Deus de conservar o povo de Israel para o seu propósito. Em todo o tempo. Eu disse para vocês na aula passada que o livro de Juízes é um daqueles livros que, se você espremer, parece que vai sair sangue, porque são muitas batalhas travadas. Mas, às vezes, a gente não gosta nem de ler, nem é um livro comumente que se prega nele, mas as histórias são maravilhosas. Eu acho que, com exceção de Gideão, que é o que a gente mais conhece, e Sansão, poucas histórias nós costumamos ler e meditar desses juízes que foram levantados por Deus. Mas a gente vai ver em todo o tempo, né, essa bondade de Deus conservando Israel, né, apesar das suas rebeliões, mas Deus trazendo de volta para o seu propósito. Então, Deus trazia, né, eles de volta ao seu chamado, e ele lhes enviava, geralmente, um líder militar após o outro, que eram chamados os juízes, ok? Então, nós vamos, quando terminamos o livro de Juízes, na verdade, ainda em Juízes, a gente vai ver um sentimento que o povo de Israel tinha, e a partir de 1 Samuel, porque a história de Ruth, ela está inserida dentro daquele contexto dos juízes, não é? Onde não havia rei ainda, né? Cada um estava fazendo o que lhe dava vontade. A conexão é feita com o livro de 1 Samuel. Por quê? Porque aí se entra a monarquia. E quando se entra a monarquia, se entra com que rei? Quem lembra? Saul. Com Saul. Exatamente. Mas Saul foi bem específico, porque Deus não tinha história com Saul, não. Deus tinha história com outro, que era aquele que seria o que viria do tronco de Jessé, e que do tronco de Jessé viria aquele que era o cumprimento da promessa feita a Abraão. Então, do ano 1000 a 586 a.C., é o período que é chamado da monarquia, o reino sacerdotal no centro das nações. É muito interessante que nós vamos ver que em Juízes, quem era aí? O reino era o quê? Nesse período dos juízes. Quem era que reinava sobre o povo de Israel? Deus. Era o próprio Deus. Então, quando a gente olha, ou seja, a forma tribal era fracassada, porque cada tribo de Israel recebeu suas possessões. Vamos ler rapidamente. Irmã Silvana, abre aí 18:1. A irmã Norma, por favor, 19:1. Roberta, por favor, 21:25. Nós vamos só ler e vejam as expressões que nós encontramos nesses versículos do livro de Juízes. 18:1. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si em que habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Pronto, veja, preste bem atenção só a expressão no início. Diz o quê? O que é que não tinha sobre Israel? Rei. Não havia rei. Não havia rei sobre ele, era a chefe, ou havia a forma tribal. O 19:1, que diz, irmã Norma, por favor. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita, que peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Pronto, então aí
expressão também é a mesma declaração. Não havia rei em Israel até então. E o final do livro de Juízes, capítulo 21, 25, há a mesma declaração, mas tem um acréscimozinho. O que é que diz aí, Roberta? Por favor. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Aos seus olhos. Então, não havia rei em Israel e cada um fazia o acréscimo aquilo que lhe parecia certo, correto aos seus próprios olhos. Então, o livro de Juízes termina com um clamor por um rei. Ou seja, cada um estava fazendo o que queria. E aí, quem era o último dos juízes que havia sido levantado? Quem lembra? Quem é que estava como juiz sobre o povo de Israel nesse período? Quando o povo começa a clamar por um rei? Samuel. Exatamente, Samuel. Que aí, lógico, a história nós vamos conhecer ao ler o livro de 1 Samuel nessa conexão. Agora vem a pergunta: um rei poderia capacitar Israel para cumprir a sua vocação missional? Eles queriam muito ter um rei sobre si. Mas quando a gente pensa, será que ia capacitar ou habilitaria Israel para cumprir a sua vocação de ser, luz para todas as nações, de ser, o instrumento de levar, de conduzir bênção ou o abençoador para essas nações? Então, será que esse rei capacitaria? Então, a gente olha, e quando olhamos a razão pela qual o povo queria um rei, a gente vai ver que havia pouca esperança. Por que era pouca esperança? Desse rei que cumpriria e capacitaria, ou que cumpriria, a vocação missional recebida de Deus lá em Abraão. Por causa da razão pela qual Israel quer um rei. Veja qual era a razão pela qual Israel queria um rei. Irmão Giovanni, tem como você ler o texto, por favor? 1 Samuel, vamos todo mundo lá para 1 Samuel. Irmão Giovanni, está por aí? Não sei se o irmão Giovanni está. Fabrícia, você tem como ler o texto? Amém, professora. Pronto. 1 Samuel, capítulo de número 8. Veja só qual era a razão. O versículo 5. 8, 5, né? 5, são 3 versículos. Capítulo 8, o versículo 5, o versículo 19 e o versículo 20. Amém. E vieram os sírios de Damasco a socorrer Adadazer, rei de Zobá, porém Davi... Samuel. Não, 1 Samuel. 1 Samuel. Isso, 8, 5, 19 e 20. Oito, 5, né? Isso. 19 e 20. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. 19. Diz assim: porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não mais haverá sobre nós um rei. E o versículo 20: e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Gente, qual era a razão pela qual Israel queria um rei? Queriam ser igual às outras nações. Porque queriam ser... Exatamente. Eles queriam ser iguais às demais nações.
mas Deus não havia chamado para ser iguais às demais nações. Eles eram aquilo que nós falamos na aula passada, eles eram o reino e sacerdote, eram propriedade exclusiva de Deus, eles tinham o propósito, né, de ser a nação santa, o povo escolhido, mas eles olhavam e diziam, com Samuel sendo velho, Samuel se entristece pela rejeição, mas se você ler o versículo 7, no capítulo 8, Deus diz, Samuel, não fique triste não, porque o povo não rejeitou você não. Eles rejeitaram, foi o meu governo. E o problema deles não é eu, o problema deles é que eles não entenderam o propósito deles, eles querem ser iguais às demais nações. A razão dada pelos israelitas denuncia a apostasia do seu coração, o seu abandono ao seu chamado missional. Que privilégio! Eles eram conduzidos em todo o tempo pelo próprio Deus. E eles agora, a razão que eles dão é que queriam um rei, porque queriam ser iguais às demais nações. Então, Deus, enfim, lhe concede, aí a gente pula, porque Samuel Saul é escolhido, e aí Saul, Deus havia mandado ungí-lo, mas Deus havia escolhido já a Davi, né? O homem segundo o seu coração, que faria toda a sua vontade. Não tem problema, irmão. Eu vi que o irmão não havia visto a gente, irmão aqui pedindo desculpa pela não ver a leitura. Fique tranquilo. Haverá uma outra participação. Então, professora, se precisar. Não, tá ok. A gente vai estar aí fazendo com que a maioria de vocês participe, se não todos, ok? Obrigado pela compreensão. Amém. Então, Deus concede Davi, né? Lhes concede posteriormente, porque Deus rejeitou o reinado de Saul, e a gente conhece um pouco da história. Então, Deus, enfim, lhes concede Davi, o tipo de rei que ele sabe que necessitam para serem fiéis à aliança. Quando a gente olha para o reinado de Davi, Davi fornece um modelo do que um rei deveria ser para Israel. A gente olha para a figura de Davi desde o princípio, né? E a gente vê ele derrota os inimigos de Israel e remove a ameaça da idolatria. Desde quando Davi começou a batalhar contra os inimigos de Israel? Ele ainda nem havia assumido a postura ou a posição de rei, né? Que foi no evento lá com Golias, né? Em 1 Samuel, capítulo 17. Então, o outro modelo que um rei deveria ser para Israel seria um rei que promoveria a vida do templo de Israel, né? Então, a gente vê Davi sendo esse instrumento, levando o povo a essa adoração, esse retorno a Deus, ainda que a gente vai ver que o desejo de Davi era a construção de um templo, mas ele não foi quem o construiu, quem construiu foi o seu filho, né? O seu descendente, que foi Salomão, ok? E aí, o outro modelo seria aquele rei que administra e faz vigorar a Torá, né? Então, 2 Samuel, de 5-8, a gente vai ver que isso que nós estamos apresentando aqui se encaixa. Nós não vamos ler todos os textos, só algum. Então, um rei da linhagem de Davi se torna o objeto de esperança futura. E eu acredito que o texto mais aqui que se encaixaria, nós não vamos ler todos, mas nós vamos lá para 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 11. Então, irmão Giovanni, aproveite e leia esse texto, por favor. 2 Samuel, capítulo de número 7. Por aqui. Pronto. 2 Samuel, capítulo 7,
A gente, somente enquanto o irmão encontra o texto, encaixando ou nos encontrando nessa história, é aquele momento em que o texto, a narrativa do capítulo 7, começa a nos dizer que Deus havia dado descanso a Davi, né? O rei Davi estava habitando em sua casa, o Senhor havia dado descanso das batalhas dos seus inimigos que haviam se levantado e contra o povo de Israel. E é quando Deus levanta o profeta Natã, e quando Natã, em um diálogo comum com Davi, Davi expressa o desejo de construir um templo, que ele habitava em uma boa casa, né, uma casa de cedro, e a Arca da Aliança, né, estava aí. Lembre-se que era o contexto de tabernáculo, de um lado para outro, e é quando ele diz que ia construir uma casa para Deus. E Natã, né, vai e diz para ele: faça tudo que está no teu coração, porque o Senhor é com você. Mas nem tudo que está no coração da gente, por fato do Senhor ser conosco, é a vontade de Deus para a nossa vida. E a gente vê isso claramente no texto. E é quando Natã sai e Deus vai e manda ele retornar para relembrar algumas coisas a Davi. Mas a partir do versículo de número 11 ao 17. 17, né? Isso, por favor. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, onde eles viveram em paz. Desde que entraram nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que livrarei você de todos os seus inimigos, que lhe darei descendentes. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei, e o tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai dele, e ele será o meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei como um pai castiga o seu filho. Porém, não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes, e eu farei com que seu reino dure para sempre. E a sua descendência real nunca terminará. Glória a Deus. Natã contou a Davi tudo o que lhe que Deus havia lhe revelado. Glória a Deus. Então, é bem interessante, porque se você voltar um pouquinho a partir, quando Deus diz para Natã ele retornar e falar com Davi, é muito interessante que Deus relembra a Davi de onde foi que tirou ele. Deus disse: eu tirei você lá de trás da malhada, de trás das ovelhas, quando você não era ninguém, quando ninguém lhe viu. E de lá eu te tirei, eu te dei um nome que somente os grandes têm esse nome, né? Na terra. E ele disse: eu preparei lugar para o meu povo. Deus está declarando a Davi, mas o desejo de Davi era fazer a casa para Deus. E Deus diz: olha, foi eu que fiz tudo, fui eu que dei o descanso dos teus inimigos, né? Fui eu que fiz cumprir a minha palavra, estabelecendo vocês na terra. E aí é quando o Senhor vai, a partir do versículo de número 13, e diz que do descendente dele é que edificaria uma casa para o seu nome. E no versículo 13 é muito interessante, e o 16, porque a expressão não era diretamente para esse filho de Davi, que já estava ali, mas do descendente dele. Ele diz no versículo 13: este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Só tem um que o seu trono é para sempre. Versículo 16, ele disse: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, o teu trono será estabelecido para sempre. Então, era um rei da linhagem de Davi, se tornaria o objeto de esperança futura, e a gente sabe que o filho de Davi, que tinha compaixão das multidões por onde passava, chegou e estabeleceu a sua linhagem para todo sempre. Então,
De duas maneiras, o rei, nesse momento, ali com Davi, desempenha uma parte decisiva na promoção do papel e da identidade de missional de Israel. Primeiro, o rei, qual era as duas maneiras? A primeira maneira de desempenhar esse papel, né, e restaurar essa identidade missional do povo, primeiro era através de sua tarefa régia de derrotar nações idólatras que ameaçavam Israel. E a gente vai ver que isso aconteceu em toda a história, quando lemos a narrativa, né, de Davi. Então, todos aqueles que se levantavam contra o povo de Israel, que tentando instituir os seus cultos idólatras, né, então o rei ele tinha essa função. Não era para restaurar o papel, a identidade missional, né, o propósito inicial. Então, a sua tarefa era derrotar essas nações idólatras que ameaçavam a Israel ou exterminá-lo, né? O que não seria possível, porque era povo de Deus com uma promessa e propósito, alvo bem definido. E aí, uma outra maneira era esse rei, ele tinha, né? Ele era como um símbolo do generoso governo universal futuro de Deus sobre todas as nações. Por onde ele passava, ia possuindo, né, os territórios e via o quê? Esse governo, essa ação de Deus, né? Ele era esse símbolo desse generoso governo do Senhor sobre todas as nações da terra, ok? Então, é quando a gente entra aí nos profetas, estamos aí caminhando, né, avançando com o tema e percebendo que todo o Antigo Testamento tinha uma proposta de nos mostrar, de que e tem a proposta de nos mostrar, né, de que toda a história culminava para o cumprimento da promessa feita lá em Abraão. Então, quando a gente olha para a figura dos profetas que surgiram, né, desde sempre, Deus levantou profetas no período dos monarcas, né? A gente vai encontrar vários profetas que foram levantados por Deus. A gente vê o próprio Natã, né? E a gente vai olhando as narrativas e vendo vários que Deus foi levantando como boca, alguns que eram anônimos. A gente vai ver não somente aí, mas se você olhar lá para o livro de Êxodo, na saga da saída do povo do Egito, depois que cruzaram o Mar Vermelho, a gente vai ver que Deus levantou profetas anônimos para falar, né, para trazer uma palavra. O Espírito de Deus vinha temporariamente sobre eles e eles profetizaram para o povo. Mas aqui nós encontramos e temos os livros proféticos, que dividido aí em duas etapas, os profetas maiores e menores. Então, os profetas, eles são um presente final de Deus a Israel para fomentar seu papel e sua identidade missional. É tanto que quando a gente olha quem foi o último dos profetas, quem lembra? Quem foi o último dos profetas? João Batista? João Batista. E quando ele chega ou seja, em João Batista, o que ele faz também como os demais era chamar o povo para quê? Para voltar a cumprir o seu papel e voltar à sua identidade missional, né? A gente vai ver isso presente em todos os profetas, mas aí nós ainda não vamos para o Novo Testamento, é só uma referência aí. Os profetas, eles são aqueles que fazem cumprir a aliança, né? O povo se rebelava, rompiam a aliança. A gente vai ver nessa trajetória, houve cativeiros específicos, houve depois do descendente de Salomão. Lembra que o reino vai se dividir em dois por causa de Roboão. E aí a gente vai ver que tanto de um lado, tanto o reino do sul quanto o reino do norte
Deus levantou profetas para profetizar contra ou chamando esse povo a um arrependimento, a voltar para cumprir a sua missão. Então, a tarefa inicial do profeta era desafiar Israel quando o povo quebra a aliança e esquece da sua identidade. Gente, quando a gente lê nos livros proféticos, é muito fácil a gente identificar e tentar trazer uma sentença reprovável quanto às ações. Como se nos dias de hoje a gente olhasse e não fizesse algo semelhante àquilo que havia sido feito por esse povo lá atrás. Então, o profeta desafia Israel, chama o povo, né, relembra a identidade deles, de quem eles eram. Os profetas desafiam o povo a retornar ao propósito da sua existência. Eles existiam exatamente para proclamar a salvação, ser luz para todas as nações da terra. Neles, eles serem ou abençoarem as famílias da terra, né? Através da promessa feita ao patriarca. Então, os profetas exortam o povo de Israel a voltarem ao seu chamado, né? Lembrem-se do que nós falamos na aula passada, usamos aqui a figura que Israel, ou a missão, ela era para ser, né? E nós falamos em duas figuras, centrífuga e centrípeta. Lembram? A função deles era para ser uma missão centrífuga, né? Ou seja, era para eles, era centrípeta, era para eles espalharem, era para eles irem adiante, né? E eles ficavam somente para si, né? Tentando construir seus próprios guetos através das suas tribos e se esquecendo de que o propósito deles era muito maior. E nós chegamos a ler um texto lá em Deuteronômio, capítulo 7, que é quando Deus vai relembrar, antes do povo chegar na terra prometida, antes do povo se desviarem o seu coração e fazerem aquilo, abraçarem o paganismo dessas nações, o Senhor faz eles lembrarem. A gente leu esse texto, capítulo 7 de Deuteronômio, onde o Senhor disse que quando escolheu eles, não era porque eles eram um povo numeroso, não é porque havia algo atrativo neles, mas era porque Deus o havia amado e o havia escolhido, né? Havia chamado, separado eles para que eles fossem diferentes no meio das demais nações. Então, os profetas vão fazer muito isso. E aí, quando você lê esses livros proféticos, a gente vai encontrar o exílio, subjugação e a diáspora, né? Era um povo santo que estava disperso entre as nações, ainda que havia uma profecia, né? Vários profetas declararam isso, em que Deus chegaria o tempo que ordenaria e que por onde eles estavam, iria ordenar que eles voltassem para a sua terra. Então, a gente vai perceber que os profetas não conseguiram deter a correnteza da rebelião de Israel. Por mais que chamava atenção, por mais que dizia, assim diz o Senhor, por mais que dizia a esse povo para se desviarem dos seus maus caminhos, ainda que fosse instrumento, boca de Deus, né? Falando de todos os meios, de todas as maneiras, e o povo rejeitando declaradamente, os profetas não conseguiram deter. Eu fico imaginando, quando eu leio o livro do profeta Jeremias, a dor desse profeta. Porque Jeremias, ele foi levantado por Deus antes mesmo de chegar ao exílio. E o que é que o povo fizeram com Jeremias? O que é que o povo da terra fazia? Rejeitava, perseguia, jogava no poço, trancava dentro de uma prisão, né? O próprio rei, quando é declarado que Deus iria fazer, se não houvesse um arrependimento, aquilo que Jeremias havia escrito como palavra de Deus, ele manda queimar, né? Até que houve a invasão, até que houve tudo aquilo que a gente conhece já pela própria história, são levados ou em 3 eventos, em 3 momentos, para onde? Para o cativeiro, né?
esse povo que já está dividido, e aí a gente vai ver, né, que os profetas que Deus levantou, tanto antes do exílio, durante o exílio e pós-exílio, continuavam com o coração obstinado, longe do seu propósito, né? Então, os profetas não conseguiram deter essa correnteza de rebelião. A rebelião do povo de Israel levou ao quê? Ao juízo de Deus. Duramente, não é? Como a gente conhece, e é impossível a gente ver um retrato bem claro, principalmente do exílio babilônico. A gente vê o exemplo lá no livro de Lamentações, porque Jeremias ele narra de uma maneira muito profunda a situação o qual ficou, né? E aí algo que a gente tem um relampejo da situação o qual estava quando a gente lê o livro de Neemias, que Neemias ele pergunta a um dos seus compatriotas como estava o seu povo, e quando diz a situação da cidade, foi estremecedor. Então, a rebelião do povo levou ao juízo de Deus. E aí é onde, no ano de 722 a.C., houve o cativeiro assírio, com as 10 tribos do norte, né? Que era especificamente aí era o povo que ficou, era o povo chamado de Israel. 586 a.C. veio o cativeiro babilônico, com as 2 tribos do sul, que era aí o povo de Judá, né? Lembrem-se que era... Alguém me perguntou semana passada, eu não lembro quem foi, se foi a Alice. Era o mesmo povo de Israel, era o povo hebreu. Foi tu, Alice, que me perguntou? Não, foi alguém. Uma das irmãs me perguntaram se era o mesmo povo. Era o mesmo povo, só que haviam se dividido. Por isso que aí a gente vai lendo a narrativa e está lá, povo de Judá ou povo de Israel, né? Nós vamos encontrar essas expressões. Então, aparentemente, o propósito de Deus de levar bênção às nações por meio do seu povo caiu por terra, mas foi assim. Pelo contrário, né? A gente vai ver que houve profeta dentro do exílio que relembrou as profecias que foram proferidas e que encheu de esperança ao povo e levou no meio do cativeiro a uma busca mais constante de Deus. Alguém lembra de um profeta que vai relembrar essa trajetória dizendo que aquilo que estava acontecendo com o povo era exatamente o cumprimento do que os profetas haviam falado? Alguém lembra? Daniel? Não, Daniel mesmo. No capítulo 9, na sua oração, ele vai relembrar que o que eles estavam vivendo era aquilo que ele havia lido no livro do profeta Jeremias. Ele começa a sentença dizendo isso, e ele disse que entendeu que ali duraria 70 anos, e ele disse: eu me propus e fui buscar a face do Senhor, né? Me humilhei. Então, aparentemente, o propósito de Deus parecia, né, ter caído por terra. E mesmo nessa situação, a gente vai ver que Deus não desiste de Israel. É muito interessante que a gente vai ver daqui a pouco o texto, mas no próprio livro de Jeremias, lá no capítulo 29, que é um texto também bem conhecido, que a gente pega muito uma parte isolada dele, né? Havia, ou dentro dessa profecia do Senhor para esse povo que estava agora exilado, dizia assim: ei, vocês podem aí construir, vocês possam se multiplicar, vocês construam sua casa, né? Vocês plantem, porque vai vir o dia, vai vir o livramento, vai vir o tempo em que vocês serão tirados daí, né? Porque o Senhor havia prometido que havia uma duração específica, mas Deus não havia desistido, e mesmo estando lá no cativeiro, a gente vai ver que houve pessoas que foram levantadas por Deus para marcar a diferença e lá no cativeiro manifestar quem era Deus. Ou seja, serem testemunho para esses povos inimigos
quem era o Senhor, seu Deus, não é? Então, a identidade e o papel missional de Israel assumiu uma nova forma. Israel precisa agora aprender a viver com uma pequena minoria em meio das culturas pagãs. Haviam, né, se espalhado por várias nações, e especificamente a grande maioria, né, levado para 2 cativeiros de maneira específica e bem dolorosa, como a gente já conhece um pouco da história. Israel é obrigado a aprender a cultivar o seu papel. Ou seja, se não cumpriu quando havia uma liberdade, agora, estando no cativeiro, precisavam manifestar Deus e agora eram obrigados a aprender a cultivar seu papel e sua identidade missional no novo contexto, estando no cativeiro, né? Então, a gente vai perceber essa narrativa dentro dos livros proféticos. Então, qual era o novo contexto? No exílio, sob os babilônicos, e na sua subjugação aos medos persas, aos gregos, aos romanos, precisavam manifestar Deus estando dentro de cativeiros, né? Estando sendo explorados, sendo subjugados a esses povos, mas eles aí aprenderam ou relembraram o seu papel e a sua identidade. A identidade missional de Israel ficou exposta a 2 graves perigos. Quais eram os perigos que aí iminente? Era, primeiro, o retraimento ou a assimilação. O que seria isso? O retraimento era Israel corria o risco, estando agora dentro do cativeiro, que deveria ser luz no meio deles, dessas nações pagãs, era o retraimento, era se isolar das nações ao seu redor para proteger suas próprias crenças e práticas, ou seja, criar seus guetos ali. Então, esse era o risco que Israel corria. Qual era o segundo? Fazer aquilo que muitas vezes ele fez, identificar-se com as nações vizinhas de tal forma que nada os distinguiria, seria o paganizar-se. Ocorreria esses 2 erros, né? Ou esses 2 perigos, perdão. O grande problema para os exilados era a assimilação cultural, a paganização. Houve alguém, e a gente conhece muito bem essa história, pregamos muitas vezes sobre eles, houve desses que estavam exilados, a gente vai ver que houve alguns que não aceitaram ou rejeitaram essa assimilação da cultura, se posicionaram de uma maneira distinta. Quem foi? Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego. Não somente eles, mas quem também? O próprio Daniel. O próprio Daniel. Exatamente. Eles não assimilaram a questão cultural, a paganização. O que é que eles fizeram? Tem que adorar durante 30 dias, não pode dirigir oração a outro Deus, a não ser. Daniel vai lá, todo dia se ajoelhava ao Deus de Israel. Aí é proibido logo no início, né, antes desse evento, o próprio livro de Daniel vai nos narrar que ao som da trombeta todos deveriam se dobrar diante de Nabucodonosor. Eles preferiam morrer do que negarem a fé no seu Deus. Então, ou seja, havia esse problema, havia esse perigo, retraimento ou assimilação, mas a gente percebe que mesmo diante da resistência e rebelião de muitos, alguns não assimilaram essa cultura pagã. Se posicionaram entendendo exatamente quem era o seu Deus. E aí, quando a gente lê a própria história, a gente vai ver o quê? Que Deus é glorificado no meio deles. Deus é conhecido. Decretos são feitos tanto por Nabucodonosor, que adore ao Deus dos 3 amigos de Daniel, quanto mais adiante pelo rei Dario, que em toda a extensão, o domínio do meu reino, que se adore,
que se curve, que se prostre perante o Deus de Daniel. Então, veja que neles nós vamos ver que eles não formaram o seu gueto, eles se manifestaram de uma maneira distinta, entendendo o seu papel, né, e a sua identidade, e manifestam esse papel e identidade, e não assimilaram essa cultura paganizada, né? Então, precisavam resistir fortemente às pressões religiosas, políticas e sociais dos seus dominadores. Então, Israel resistiu à assimilação durante o exílio e desenvolvendo alguns mecanismos. Vamos fazer o seguinte, a gente dá a pausa de 10 minutos e retornamos para vermos aqui a respeito, dando continuidade a partir desse ponto que estamos tratando a respeito dos profetas. Amém? Então, 10 minutos aí para vocês tomarem uma água. Já já estamos de volta. Muito bem. Então, nós paramos aí. Israel resistiu à assimilação durante o exílio e ele desenvolveu 2 mecanismos, basicamente, né? Estávamos falando desse perigo, né? De ou resistirem ou assimilar. Então, o primeiro mecanismo de resistência, a gente viu que foi o ressurgimento da figura do ancião e o seu papel no exílio. Foi fundamental para Israel preservar sua identidade singular como povo de Deus. Vamos lá para Jeremias, capítulo de número 29. Amém? Quero pedir aí, vamos participar. A irmã Silvana. Eu já tinha pedido a Silvana, às vezes eu acabo botando repetir. Irmã Silvana chegou. A irmã Ana Cláudia está por aí. Cheguei, professora, estou aqui. Pronto. Então, vamos lá. Ainda mastigando, mas estou aqui. Pronto. Então, Silvana, lê aí Jeremias 29, 1. Tá? Estejam com suas Bíblias próximas. Vamos ler alguns versículos. A gente vai ver que foi esse ressurgimento, né? O ressurgimento da figura do ancião e o seu papel dentro do exílio, que foi fundamental para esse tempo de preservação da identidade, né? Essa identidade singular como Israel, como povo de Deus. Só um texto aí para nos dar base, e a irmã Silvana vai ler, 29, 1. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Para a Babilônia, né? Aqui no capítulo 29, a gente já vê que eles já... lembrem-se que Israel foi levado, né, de 3 etapas, né? Eles já estavam lá, mas o Senhor havia preservado no meio deles. Tanto que, se você ler a profecia de Jeremias, lá no capítulo 2, a reprovação direta de Deus com o povo, somente para relembrar, para a gente fazer uma conexão quanto a isso, a esse primeiro mecanismo que Deus preserva, é que lá no capítulo de número 2, apesar da rebelião do povo, Deus leva Jeremias a relembrar, né, o amor que ele tinha para com o seu povo. E nós não vamos ler todo o capítulo, mas a partir do versículo de número 6. Há algumas perguntas que o Senhor faz para o povo. Ele vai dizer, né? Onde está o Senhor que nos fez? O povo perguntava. Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, terra de ermos e de cova, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Aí o Senhor responde: eu vos introduzi numa terra fértil,
para que comessem o seu fruto, o seu bem, mas depois de ter desentrado nela, vós a contaminaste, e da minha herança fizestes abominação. Aí ele lembra o que foi feito, né? Mas aqui a gente, quando lê ou faz a conexão com Jeremias, ele disse: os sacerdotes não disseram onde está os que tratavam da lei, não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram de coisa de nenhum proveito. Mas a gente vai entender, ou quando vai lá para o capítulo de número 29, a gente vai ver que o Senhor havia preservado homens que, dentro dessa preservação do Senhor, que eles ainda se apegavam à lei ou conheciam e aceitavam aquilo que foi, ou a palavra que foi enviada para esse resto que já estavam no cativeiro. Havia uma preservação de Deus, e essa figura que Deus preservou, né, não era especificamente só relacionada ao homem, mas eles se identificavam com aquilo que Deus havia dito desde o princípio quanto ao seu papel. Um outro mecanismo foi a vasta literatura que surgiu durante o exílio, né? Que contribuiu para manter vivo no povo de Israel o seu senso de identidade e propósito. Então, nós já citamos aqui o capítulo 9 de Daniel. A gente vai ver que Daniel disse: eu me propus a ler os livros ou o escrito do profeta Jeremias, e nele eu entendi que fazia parte do processo, os dias que passaríamos, os anos que passaríamos aqui. Então, essa literatura escrita e enviada pelos profetas, né, contribuía para manter nós temos identidade, pertencemos a Deus e fomos chamados com propósito. Então, os profetas cumprem o seu papel. Jeremias e Ezequiel desafiam os seus contemporâneos a ver Deus como aquele Deus que é soberano em toda a história, né? Então, o livro de Daniel, a gente percebe que oferece, à medida que a gente lê, um dos livros ou dos livros proféticos mais lido, né? Até porque o livro é mais curto do que outros. E nós gostamos mesmo da literatura de Daniel. Dá um sermão maravilhoso. Mas o livro de Daniel oferece encorajamento e visão a um povo que vive como uma comunidade minoritária no meio de um império ímpio, né? Então, a gente vai ver em todo o tempo, o livro de Daniel, toda a narrativa ela é encorajadora, né? Homens que se posicionaram por causa da compreensão dada pelo próprio Deus, né? Da sua identidade, do seu propósito. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram excelentes exemplos de resistência. Em todo o tempo foram resistentes às avalanches que vinham contra eles de ideias, né? de crenças na sua época, de onde eles estavam aí no cativeiro. Os sonhos e as visões do livro de Daniel fornecem para nós um retrato de quem realmente governa a história. Em todos os sonhos que foram tidos, que foram interpretados, é isso que a gente vai entender. Deus fala, né, a um rei quem realmente que governa e que tem toda a história da humanidade nas suas mãos. Tanto que esses reis se rendem diante da sua presença, apesar dos seus corações obstinados, e manifestam-se rebeliões contra o Senhor. Mas a gente percebe que todos eles trazem essa declaração de que o Senhor é o soberano, né, e que governa e tem o controle de toda a história da humanidade. Deus é descrito em Daniel como o criador e soberano da história.
Havia o perigo de Israel, quando a gente olha para a própria narrativa desses livros proféticos, e aqui especificamente estamos tratando de Daniel, havia o perigo de Israel escapar da assimilação, né, por meio do isolamento. Qual era o perigo? Ou seja, eles poderiam fugir dessa assimilação da cultura, né, pagã, não somente daquilo que se faziam, mas da própria adoração, que era muitos se rendiam às adorações aos deuses da terra. Então, o perigo deles escaparem, de assimilarem isso, era se isolando, né, se resguardando. Mas Jeremias, ele vai convocar o povo de Israel a não se isolar estando no cativeiro. E esse é o texto de Jeremias, capítulo 29. Antes, o convite, a convocação do Senhor e a orientação, já que seriam 70 anos, nem eram para eles assimilarem no sentido da adoração e rendição aos deuses da terra, mas também eles não eram para se isolar. Antes, eles deveriam participar na vida cultural do Império Babilônico. A irmã Ramayara, por favor, lê esse texto de Jeremias, capítulo 29. Certo. Do versículo de número 4 ao versículo de número 7, né? Uhum. A gente conhece alguns dos textos aí descritos no capítulo de número 29. Amém. Mas nós não vamos ler todo, vamos ler a partir do versículo 4, amém? Do 4 ao 7, né? Isso, por favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem a seus filhos em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Muito bem. Então, a gente continua lendo, ou se lê todo o capítulo de número 29, é uma carta, lembre-se que Jeremias não estava no cativeiro, né? Ele havia ficado em Jerusalém, mas ele escreve uma carta àqueles que estão cativos, abatidos, aguardando, de alguma maneira, uma intervenção, mas também com um pensamento também de que não iriam sair dali, muitos deles, e aí havia um perigo de se isolarem. E Jeremias convoca ou escreve direcionado pelo Senhor, porque a sentença, quando Deus falava, sempre era iniciada, né? Como assim diz o Senhor, e a orientação de Deus para aquele povo, a gente vai ver a partir do versículo 4, mas depois você pode ler o texto todo, né? Ele diz a todos os exilados: edifiquem casas, plantem, desfrutem do fruto da terra, né? Comam dele, se casem, gerem filhos, né? Multipliquem-se aí onde vocês estão, não reduza a nação. Busquem a paz para a cidade onde eu levei vocês. Orem aí pela cidade onde vocês estão cativos. Porque à medida que essa cidade tem paz, vocês também terão paz. Ainda que naquele período, profetas se levantaram falsamente para profetizar de que em pouco tempo Deus iria intervir e ia tirar eles daí, o Senhor disse não, pelo contrário, aí onde vocês estão, não era para eles assimilarem, eles deveriam fazer parte da vida comum, se multiplicarem, e à medida em que eles faziam isso, é bem interessante a ênfase do texto, não somente aqui no versículo 7,
mas a partir do versículo de número 11, que é o texto que a gente usa e muito, não é? Estando no cativeiro, eles deviam orar ao Senhor, não somente orar, porque o Senhor disse, eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês. Ele disse, me invoquem, no versículo de número 12, orem, me busquem, que vocês vão me achar. O versículo de número 14, quando vocês buscarem de todo o coração, eu vou ser achado de vocês, e eu vou mudar a sorte de vocês. Ou seja, a convocação não é para vocês assimilar e viverem a vida em adoração e rendição aos deuses da terra, tampouco se curvando diante de imperadores e adorando e orando a eles. Não, enquanto estão aí, multipliquem-se, enquanto estão aí, desenvolvam uma vida, né, dentro da comunidade, mas enquanto estão aí, não cessem de orar, de me buscar. Eu sei o momento certo de intervir na vida de vocês, né? E enquanto vocês me buscam, eu me revelo, eu serei achado por vocês. E ele disse, para onde eu lancei vocês, não se preocupe, que eu vou trazer vocês de volta do exílio, que está lá no versículo de número 14. Então, havia essa convocação, por quê? Porque ali onde eles estavam, não se esqueçam da ênfase que temos dado, eles precisavam manifestar, né, a sua identidade, o seu propósito como povo que levava o nome do Senhor. Quando olhamos para Daniel e seus amigos, eles são forçados para o serviço civil do Império Babilônico. Eles conseguem desempenhar suas funções na vida pública, contribuem para a paz, né, o shalom e a prosperidade do império. Eles não paralisaram estando lá. Eles entenderam, né, através dessas cartas que Deus envia, como sua palavra, através do profeta Jeremias, e eles fazem aquilo em conformidade, Deus iria direcionando. Eles estavam no palácio, estavam servindo, eles estavam lá envolvidos com o povo, e eles não cessavam, né, de buscar a face de Deus, de adorar a Deus e de manifestar a Deus para todos quanto, né, eles tinham a oportunidade, publicamente. Então, eles souberam discernir bem quando fazer concessões e quando eles serem resistência, né? Então, a gente vai perceber isso dentro da vida do cativeiro e os profetas que Deus levantou antes, durante os cativeiros que eles passaram. Vamos aqui trazer de uma maneira geral o eco das promessas, da promessa abraâmica no Antigo Testamento, dentro dos livros históricos. Há uma afinidade teológica entre a passagem que fala de conhecer a Deus e as que falam da promessa da bênção abraâmica, ok? Então, a gente vai ver, à medida que a gente lê os livros históricos, quem sabe me dizer aí, a perguntinha de escola bíblica, o livro histórico vai de onde até onde? Lembra a classificação, a divisão da Bíblia, é dividida em o Antigo Testamento em si, está classificado, o Novo Testamento também. O livros históricos vai de onde a onde? Quem me ajuda aí? Lembre-se que o livro histórico vem logo após o Pentateuco. Então, vai de onde a onde? E se encerra para ajudar vocês. Se encerra quando inicia os poéticos. São todos ali depois do Pentateuco, retirando os salmos, cânticos e eclesiásticos, eu acho. Porque quando chega em salmo, já começa uma outra classificação, que é poéticos. Está de Josué até... Volta para EBD. É do jeito, Josué é Neemias, porque Esté e Josué é outra classificação, né? Antes de Salmos.
Eles ainda estão classificados nos livros históricos também. Está aí, Aí, Jó? Sim, porque não, em Jó a gente entende a partir de Jó os poéticos, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isso, é Cânticos, verdade. né? Então, estão aí. Mas aqui, quando a gente olha nos livros históricos, né, há uma referência, e a gente vai caminhar um pouquinho assim, só relembrando, não vai fazer de maneira exaustiva, lógico, só citando, né, há essa referência em todo o tempo, né? Há um eco da promessa feita em Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, né? Então, Josué, a gente vê do capítulo 4, do versículo 23 a 24, a travessia do Jordão é a parte da educação das nações. Alguém lê para mim? A irmã que eu tinha pedido anteriormente, Ana Cláudia, foi isso? Por favor, Ana Cláudia. Somente a gente vai fazer referência aqui aos textos, irmãos. Veja que havia essa afinidade entre fala de conhecer a Deus e essa bênção a Abraão, que havia, não é? A gente olha para cada um dos livros históricos, que nós não vamos falar de todos aqui, até porque alguns deles há uma repetição, é tanto que alguns textos que você lê, principalmente Samuel e Crônicas e Reis, que há uma repetição, né, de alguns fatos. O que diz aí, minha irmã? Josué 4, 23 e 24. E 24. Uhum. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, a qual secou perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Pronto. Josué traz a memória do povo, dizendo, vamos atravessar o Jordão. Nós atravessamos lá o Mar Vermelho. E aí ele vai dizer o seguinte, qual foi a finalidade? Qual era a finalidade? Que o povo, ou todos os povos da terra, conhecessem ao Senhor, né? Ou seja, era conhecer a Deus, lembrando qual é a afinidade, assim como o Senhor prometeu lá atrás. Então, cada evento, né, narrado era para relembrar, havia uma conexão entre eles, né, e a travessia do Jordão fazia parte da educação às nações. Era para que todos os povos pudessem conhecer a mão do Senhor. Por meio desse acontecimento, as nações também viriam conhecer, ainda que parcialmente, o poder de Yahvé. É tanto que por onde eles passavam, já dizia assim, nós temos ouvido falar do que o Deus desse povo fez com eles e por eles, né? O propósito era bem definido. Quando a gente vai lá para 1 Samuel, capítulo 17, o versículo de número 26. Irmã Maiara está por aí? Estou sim. Por favor, Maiara, 1 Samuel, capítulo 17, o versículo de número 46. Okay. Preste atenção aí na ênfase do texto, por favor. 17, somente 46, não é isso? Uhum. Sim. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. Glória a Deus. A gente lembra bem o contexto de 1 Samuel 17, que é quando Meu Deus do céu, agora fugiu a palavra. Filisteus. Os filisteus, né? Eles estavam afrontando o exército de Deus e a gente conhece a história, que é uma declaração, um versículo do próprio Davi, né? Ele diz que o que ele faria
porque não seria ele, era Deus que entregaria ele nas suas mãos e subjugaria todo o povo filisteu, não somente a Golias, e o propósito era: toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então, o propósito da vitória de Davi não era meramente salvação de Israel, não era somente derrotar o povo filisteu, mas era redundar em glória a Deus e em toda a terra se conhecesse o nome do Senhor. O propósito sempre foi a glorificação de Javé diante dos olhos do mundo, né? Desde o início, e veja, a conexão está lá em Gênesis 12, 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Então, era produzir a glorificação de Deus. Israel e as nações são convocadas a renovarem sua fé em Javé, no Senhor Deus. A gente vai lá para 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis 8, e nós vamos ver aí esses versículos. Avance um pouquinho aí nos livros históricos. 1 Reis, capítulo 8, o versículo de número 41 a 43, e depois o versículo 60 e o versículo de número 61. Amém? Irmã Norma, você encontrou? Por favor, irmã, leia aí. 41 a 43. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e a tua mão poderosa, e do teu braço estendido, e orar voltando para esta casa. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faz tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Louvado seja Deus. Versículos 60 e 61. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor, nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardares os seus mandamentos, como hoje o farei. Glória a Deus. A gente vê tanto o livro de 1 Reis, como lá em 2 Crônicas, capítulo 6, fala desse evento, que é quando Salomão ele construiu o templo e consagrou ao Senhor. E na sua oração, na oração que ele faz, esse texto, os versículos 41 a 43, ele inclui aquilo que o Senhor havia dito, que a sua casa seria chamada casa de oração para todos os povos. E aí você vai ver ele dizendo também, não somente é o Israel, mas o estrangeiro que não for do povo de Israel, e que vier de terras remotas, por amor do teu nome. Ouve a oração deles, né? Versículo 43, ele disse: ouça do lugar da tua habitação aquilo que o estrangeiro pedir, aquilo que ele clamar, e que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Então, irmãos, o nosso propósito aqui, sendo tão enfático, é aquilo que a gente disse lá na nossa primeira aula. A gente precisa olhar a visão ou a missão de Deus de maneira universal, abrangente, porque a gente está acostumado a usar somente os textos da Grande Comissão quando se fala em missão. Mas em uma oração de consagração de um templo, Salomão ele declara dizendo: não, é para que todos os povos da terra temam o teu nome. E aí no versículo de número 60, ele vai dizer: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro.
A mais impressionante de todas as passagens de perspectiva universal nos livros históricos se encontra aqui nessa oração que nós encontramos não só em 1 Reis, mas também em 2 Crônica. As pressuposições de Salomão. Ele pressupõe que as pessoas ouvirão a respeito da reputação de Deus. Ele disse, onde eles estiverem, você lê toda a oração, é preciosa, mas esse texto que nós acabamos de ler, ele traz à tona isso, não é? Aqueles que não são teu povo, eles ouvirão a respeito do Senhor e virão a essa casa, estenderão suas mãos, ouça do lugar da tua habitação. Salomão, ele pressupõe que as pessoas de terras longínquas serão atraídas para adorar espontaneamente ao Deus de Israel. E aí, irmãos, essa pressuposição, aqui estamos nós adorando a esse Deus, aprendendo dele, glorificando a ele, louvando, pregando, exaltando o seu nome, né? Declarando suas maravilhas, algo que há milhares de anos atrás Salomão pensava ou tinha essa perspectiva quando consagra o lugar de adoração ao Senhor. Ele disse, pessoas virão de terras longínquas e adorarão o teu nome de maneira espontânea, né? Salomão, ele pressupõe que o Deus de Israel ouve de fato e ouvirá as orações dos estrangeiros. Ele declara isso, não é, Senhor, só o teu povo de Israel. Mas no versículo 43, ele disse, a fim de que todos os povos da terra conheçam teu nome e temam ao Senhor, como o teu povo de Israel te teme, né? Então, o Deus de Israel é o Deus de todos os povos. Quando nós chegamos em 2 Reis, no capítulo 19, versículo 19, Roberta, tu lê esse texto, por favor. 2 Reis 19, o versículo 19. Somente situalizando aí, enquanto a Roberta encontra o texto, é aquela oração que o rei Ezequias faz depois que ele recebe uma carta do rei da Síria, tá certo? Para a gente relembrar aí um pouquinho da história. Pode ler, por favor. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Senhor Deus. Amém. Então, essa é a oração de Ezequias para que Deus possa livrar Israel das mãos dos assírios. E fazendo isso, com esse livramento de Deus, né, toda a terra saberia que Yahvé é Deus, né? Então, em tudo era promover a glorificação e o conhecimento de Deus entre todos os povos. Então, nós vemos aqui a mesma confiança que o jovem Davi demonstrou quando ele enfrentou Golias, era para que os filisteus conhecessem, mas para que todos os povos da terra também conhecessem ao Senhor. Agora, Ezequias ora, e na sua oração, ele disse, o Senhor vai dar livramento. Nós te suplicamos, porque todos os povos, né, todos os reinos da terra saberão que tu és Deus, né? Então, a gente vai olhar, e não somente nos livros históricos, mas o eco das promessas abraâmicas, né, da promessa abraâmica, lá no livro de Salmos. Alguns salmos que aludem à universalidade da expectativa de Israel. E nós vamos lembrar aqui alguns deles. Eu gostaria que rapidamente nós pudéssemos ler. Eu já vou citar aqui para você poder abrir. Por favor, Alice está por aí ainda? Estou sim, professora. Pronto. Alice, abra no Salmo de número 22. Quero pedir para o pastor Ângelo, por favor, 47, Salmo 47, 9. Pronto, por enquanto vamos ler esses dois. Depois a gente... Só 2 versículos. Vamos ver aí o eco da universalidade abraâmica, né, dessa promessa. Todos abram ou vão lá para o livro de Salmo. A irmã encontrou, por favor, já pode ler. Todo Salmo 22?
Não, só o versículo 27 e o versículo de número 28. Ok. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Veja o eco da promessa abraâmica nós encontramos no versículo 27. Ele disse que o quê? Versículo 27, o finalzinho, ele disse que perante ele se prostrarão. Quem é que vai se prostrar? Todas as famílias das nações. Todas as famílias das nações. Porque ele é rei e é ele que governa todas as nações. No Salmo 47, veja, a nota da universalidade da missão, né? Vejam aí, o que é que diz, pastor? 47,7, não é isso? 47,9. Isso. Os soberanos dos povos se reúnem como o povo de Deus de Abraão, do Deus de Abraão, pois os reis da terra pertencem a Deus. Ele é grandemente exaltado. Glória a Deus. Então, o Salmo, né, ele começa com uma nota universal, convidando todos os povos a bater palmas, né? O versículo 1, ele diz: batam palma todos os povos e celebrem a Deus com vozes de júbilo, todos adorem. E quando ele conclui, né, o texto, ele vai dizer que esses príncipes dos povos, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertence, e ele deve ser exaltado gloriosamente, fazendo conexão lá com o início, entre todos os povos que o adorem a esse Deus. O salmista, ele prevê que as nações serão integradas ao povo de Deus, ao povo do Deus de Abraão. É o que ele declarou no versículo 9. Por isso que ele convidou a todos os povos bater palma, porque todos eles seriam integrados nessa promessa, né? Os líderes estrangeiros se reúnem com o povo de Deus para adorar ao Deus de Israel, exaltá-lo gloriosamente, como ele declarou no Salmo, no versículo 9, o finalzinho. Lá no Salmo 67, que é um salmo que praticamente todos nós conhecemos, é muito usado na abertura dos cultos de missões, mas é um dos salmos maravilhosos, né, exatamente, que vai tratar sobre, e é um salmo que trata sobre as nações da terra adorando ao Senhor. E quando você lê o Salmo 67, a petição que é feita pelo salmista através dessa oração nos faz recordar a bênção sacerdotal declarada lá em Números, capítulo 6, versículo 25. O capítulo 67, o versículo 1 e 2 diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Para quê? Qual é o propósito? Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. A bênção sacerdotal de número 6, 25 é exatamente quando é declarado dizendo, né, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto. E agora aqui o salmista está orando, usando essa expressão, né, dizendo: Deus seja gracioso, Deus abençoe a nós, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, porque o nosso propósito, veja que era um hino de louvor a Deus, o nosso propósito, ao Deus resplandecer sobre nós, é para que na terra se conheça o seu caminho. É para que em todos os povos da terra, em todas as nações, né, se conheçam a salvação desse Deus. O salmista, ele ora para que as bênçãos do conhecimento e da salvação de Deus sejam desfrutadas não somente por ele e pelo povo, o qual ele entoava esse cântico, essa oração feita para Deus,
mas era para que todas as nações pudessem desfrutar dessa salvação de Deus. No Salmo 72, o versículo 17, irmã Ramayara, por favor, Salmo 72, só o versículo 17. Amém. Permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele e que elas o chamem bendito. Muito bem. Aqui nesse salmo nós vemos a alusão à aliança abraâmica, ela é clara. Ele disse que o nome do Senhor, né, ele subsistirá para sempre, enquanto resplandecer o sol, e nele sejam o quê? Abençoados todos os homens, e em todas as nações o chame de bem-aventurado. Então, faz alusão à promessa abraâmica. No versículo de número 19, leia aí, minha irmã, no mesmo salmo. 19. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encham-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Celebra, nesse versículo, a universalidade final da missão de Deus na criação, né? Bendito seja o nome do Senhor, o seu glorioso nome, aonde que toda a terra se encha da sua glória. Toda a terra, né? Então, essa é a celebração e a finalidade, né, da universalidade da missão de Deus para todos os povos da terra, seu nome ser conhecido, celebrado. A missão de Deus é que todas as nações se considerem abençoadas por meio de Abraão e da sua descendência. Vamos aí para o Salmo 145, o versículo 8. Vamos lá para o finalzinho. Salmo 145, Fabrícia. 145, versículo... Fabrícia está por aí? Alô? Estou aqui. Está aí? Pronto. Estou aqui. Muito bem. Salmo 145, o versículo 8. Não. Cento e 45, versículo 8 a 12. Irmãos, vocês me dão só um minutinho benigno. aqui. Tá. Só um minutinho. Eu já retorno. É somente porque eu moro com meu pai. Viu? Meu pai é um idoso e tem uma condição de saúde. Tá. Eu acho que algo aconteceu ali. É rapidinho, viu? Tá certo, professora. Meus irmãos, eu estou de volta. Não aconteceu nada grave. Amém. Foi só o travesseiro. Foi só o travesseiro que ele jogou no chão ali. Oh, Jesus. Amém, professora. Salmo 145, versículo do 8 ao 12, né, professora? Isso, por favor, isso. Benigno e misericórdia é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdia permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão.
Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios, os teus poderes feitos e a glória da majestade do teu reino. Amém. Somente até aí, depois você Amém. pode ler o salmo todo. Veja, Amém. quando o salmista ele declara que Deus ele é bom, há uma expressão aqui. O Senhor é bom para todos. As suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras se renderão graça. Veja a ênfase, não é, na expressão todo ou todas. Ele continua, versículo de número 11, né? Os teus santos se bendirão, falarão tua glória, confessarão o teu nome, para que os filhos dos homens, aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos e majestosos, os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu rei. É bem interessante a gente perceber nesse salmo, é um salmo que não é um salmo tão longo, depois vocês podem ler 21 versículos, e em 21 versículos, por 17 vezes, o salmista ele fala as palavras todos, todas, todo, tudo. Ele usa de maneira muito enfática, muito repetitiva, para falar dessa universalidade da missão de maneira transbordante, né? Então, nos Salmos, nós vamos encontrar esses ecos da promessa ou das promessas abraâmicas, tá certo? Quando a gente aqui fala dos profetas, voltando o eco da promessa da abraâmica no Antigo Testamento, quanto aos profetas, a gente vai só citar aquilo que nós já falamos de alguma maneira mais um pouco mais intensa lá atrás. Quando a gente olha para Isaías, capítulo 19, versículo 24 e 25, esse texto é um dos textos missiológicos mais significativos do Antigo Testamento. Irmãos, vejam só, é 9h30. Eu queria pedir aos irmãos paciência, só para me concluir, falta pouca coisa. Pode ser? Para a gente não deixar nada para segunda-feira. Pode ser, professora. Excelente. Para a gente encerrar, aqui já é o último tópico que nós vamos tratar, né? Esses ecos da promessa nos profetas. Então, lá em Isaías, capítulo de número 19, irmão Giovanni, por favor. Senhora? Isaías 19, o versículo 24 e 25. Esse é um dos textos mais missiológicos e mais significativos do Antigo Testamento. Vejamos aí. Capítulo 19, o versículo de número 24 e 25. Naquele dia, estas 3 nações, Israel, Egito e Assíria, serão uma bênção para o mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso os abençoará, dizendo: eu abençoo o Egito, o meu povo, a Assíria, que eu criei, e Israel, o meu povo escolhido. Muito bem. Então, a gente vê, né, em toda essa narrativa, né, Isaías vai vindo com profecias direcionadas a povos especificamente, mas quando ele chega aqui no capítulo 19, é uma profecia direcionada ou contra o Egito. E dentro dessa profecia, que mais adiante ele vai falar a profecia para os etíopes, para Babilônia, anteriormente ele falou para a Etiópia, né? Então, aqui, quando ele vai tratar, ele disse, naquele dia, em que dia ele estava se referindo? Vocês sabem dizer? Naquele dia. Israel estará junto, ou seja, havia um aspecto missiológico aqui, né? Egípcios, assírios serão uma bênção no meio da terra. Qual era a promessa desde lá, o princípio? Veja, tudo leva um eco lá para trás, tá certo? A gente vai ver, ou seja, olha para trás para a promessa feita a Abraão, disse que ele seria uma bênção no meio da terra. Onde é que eles estão? Dentro do cativeiro. Vocês estão entendendo? Amém?
lá onde eles estavam, eles seriam uma bênção, porque o Senhor abençoaria, e bendito seria o Egito por causa do seu povo, a Síria e a obra das suas mãos, Israel, porque era a sua herança. Então, a gente vai ver esses textos relacionados dentro do livro profético como um dos textos mais significativos quando tratamos dentro da missiologia, porque se cumpre, né, aquilo qual Deus havia dito, né? No meio deles, Israel seria uma bênção. A identidade de Israel se fundirá com a do Egito e a própria Assíria. Agora, não somente Israel, mas egípcios também e assírios também, porque o Senhor os alcançaria, né? A promessa abraâmica não apenas se cumprirá nessas nações, mas também se cumprirá por meio dessas nações. Vocês lembram que o Senhor levanta um rei, aqui no livro do profeta Isaías, e ele disse que ia chamar ele de seu servo, porque ele faria toda a sua vontade. Quem foi ele? Alguém lembra? Quem era o rei que Deus faz uma citação a respeito dele aqui no livro do profeta Isaías? Não, no livro do profeta Isaías. O próprio Jesus. O próprio Não. Jesus. Há um rei que ele disse que ele chama meu servo, porque seria a instrumentalidade de Deus para tirar o povo do cativeiro. Ciro. Eu não falei porque eu acho que foi Ciro, só que eu estava na dúvida. Pois foi Ciro mesmo, viu? Foi o servo do Senhor, no sentido de Deus escolheu e usá-lo como instrumento, né? Então, aquilo que Deus havia prometido se cumpriria não só no meio das nações, mas por meio dos agentes que ele levantaria nessas nações. Essas nações estrangeiras experimentaram a bênção e passam a ser uma bênção também na terra, né? Por causa do abençoador. Lá em Isaías 45, vamos para lá, avance aí um pouquinho. Isaías 45, o versículo 22 até o versículo de número 24. Irmã Ana Cláudia. 22 a 24. Veja que preciosidade. Pode ler? Pode ler. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornarás atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Glória a Deus. Se dirá, tão somente no Senhor a justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Amém. Obrigada. Então, o convite do Senhor é: olhai para mim e sejam salvos todos os limites da terra. O convite divino às nações gentias é condizente com a grande expectativa abraâmica da bênção para as nações. Em ti serão abençoadas todas as famílias. E agora ele convida, né, dizendo: olhem para mim, sejam salvos todos os limites da terra. Trata-se da mesma universalidade e exclusividade que Paulo falou lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 10 e 11, e não hesitem em atribuir a Jesus. Lembra que o Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aqui, o Paulo relembra lá essa universalidade e exclusividade, né? Ou seja, toda língua, todos os limites da terra, olhem para ele, sejam salvos, né? E diante dele se dobrará
todo joelho e toda língua jurará por ele. Paulo diz, confessará que Jesus é o Senhor. Em Jeremias, capítulo 4, versículo 1 e 2, vamos lá para o livro do profeta Jeremias. Alice. Irmãos, às vezes eu não vejo todo mundo aqui, aí eu às vezes acabo repetindo o pessoal aí para ler o texto. Jeremias 4, certo. O versículo de número 1 e 2. Ó Israel, diz o Senhor, se quisesse, poderia voltar para mim, poderia jogar fora os seus ídolos detestáveis e nunca mais se desviar. Quando jurasse por meu nome e dissesse tudo certo como vive o Senhor, poderia fazê-lo em verdade, justiça e retidão. Então você seria uma bênção para as nações do mundo, e todos os povos viriam e louvariam meu nome. Glória a Deus. Então, Jeremias faz lembrar aquilo que estava lá. O propósito, a identidade, o papel fundamental que Israel deveria ter. Ser uma bênção, né? E todas as nações serem abençoadas através dele. Jeremias foi designado como profeta às nações. O profeta liga o destino das nações diretamente à resposta de Israel a Deus. Por isso que ele disse, ó Israel, diz o Senhor, se vocês voltassem para mim, como seria diferente? Eu ia remover as abominações, perdoaria o pecado de vocês, né? Vocês não andariam aí vagueando, porque estavam indo, né, para o cativeiro, e muitos haviam sido dispersos. E disse, se vocês olhassem para mim, né, se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, vocês seriam benditos entre as nações, né? A missão de Deus às nações está sendo obstruída devido ao quê? Ao contínuo fracasso espiritual e ético de Israel. E eu estava hoje revisando o assunto para a gente compartilhar aqui e pensando nessa frase nos dias de hoje, né? Então, às vezes, a missão de Deus entre as nações, ela não avança como deveria avançar, exatamente por causa, muitas vezes, de nós mesmos, não é? Por causa dos nossos próprios fracassos, por não saber, a nossa visão ainda ela é muito limitada, né? A gente ainda não tem uma visão tão abrangente, e aqui no seminário, e a proposta desse curso é exatamente nos fazer perceber que a missão ela é muito maior do que aquilo que a gente pensa, do conceito que a gente tem, né? O Israel rebelde era uma afronta a Deus, mas era um obstáculo também para as nações conhecerem a Deus. Se Israel voltar à lealdade e à obediência da aliança, Deus poderá continuar com o seu propósito de abençoar as nações da terra, né? Lá em Zacarias, que aqui é o último que eu quero citar, no capítulo 8, versículo 13, vamos ler aí. Irmã Maiara, por favor. Vamos ler Zacarias, capítulo 8, o versículo 12 e 13. Zacarias, capítulo 8. Zacarias 8. O versículo 12 e o 13. Ok. Porque haverá semeadura em paz, as videiras darão seu fruto, a terra as suas colheitas, e os céus o seu orvalho. E farei com que o remanescente deste povo herde tudo isso, casa de Judá e casa de Israel. Assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim agora eu os salvarei, e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, pelo contrário, sejam fortes. Amém. Então, quando a gente observa esse texto do capítulo de número 8, esses 2 versículos, depois vocês podem ler toda a profecia, por causa do exílio, Israel era considerado uma nação amaldiçoada por Deus, como vai dizer o versículo 13, né? E há de acontecer ao caso de Israel, que assim como fostes maldita entre as nações, foram considerados, e Deus disse que era para eles serem benditos entre as nações.
Mas Deus reverteria esse quadro, salvando e abençoando Israel de uma maneira abundante, se eles fizessem o quê? Voltassem para o Senhor. O Senhor disse: eu salvarei e serei bênção. Por isso vocês não temam, sejam fortes e fortaleçam as vossas mãos, né? Então o povo de Deus será considerado abençoado e o seu nome será sinônimo de bênção. Era isso que o profeta relembrava por causa do princípio, né? Por causa daquilo que Deus havia dito lá atrás. O legado das palavras, tinha dito Abraão, o legado das palavras de Deus aos patriarcas, ele continua sendo vivo, né? Até hoje, aquilo que Deus havia dito lá atrás a Abraão permanece sendo vivo. Por quê? Porque se cumpriu cabalmente aquela promessa em Cristo, e em Cristo nós continuamos pregando e as nações da terra podem ser benditas, né? Então, para finalizar, quando entendemos que a Bíblia como um todo constitui uma revelação coerente da missão de Deus, não, né, retalhos, não textos isolados, mas toda a Bíblia constitui uma revelação coerente da missão de Deus. E quando nós vemos esse fato como a chave que explica o propósito, que impulsiona a grande narrativa da Bíblia, é inevitável que a nossa cosmovisão ela seja impactada por essa visão. Nós precisamos ainda hoje, igreja, e diante do desafio que temos a igreja atual, ela olha muito para dentro de si, ela olha muito para um crescimento numérico local, não é? É tanto que ainda falhamos muito quanto ao investimento com a obra missionária, o envio de obreiros, né? Por quê? Porque ainda não entendemos essa universalidade da missão, né? Então, a gente precisa olhar para o Antigo Testamento, e não somente o Antigo Testamento, mas toda a Bíblia, e perceber que toda a revelação de Deus, né? Ela é coerente com a sua missão, e essa é uma citação retirada do livro, né? A Visão Missionária na Bíblia, de Christopher White. E aí, a conclusão do nosso curso, já cansei vocês. Então, o chamado missional de Israel, de ser bênção para todas as nações, não é silenciado quando o povo é levado cativo para a Babilônia. A gente viu isso em toda a história. Tampouco foi silenciado, né, quando viveram em meio aos poderosos impérios mundiais, do Pérsia, da Grécia ou da Roma, nem mesmo quando vive na diáspora no Egito ou em qualquer outro lugar. O chamado missionário, né, missional do povo de Deus, ele jamais poderá ser silenciado. E agora, muito menos, porque na próxima semana nós vamos entrar na teologia bíblica do Novo Testamento. Foi o Cristo encarnado, o Filho de Deus, que disse, né? Você é Pedro, mas eu sou rocha. E sobre eu que sou rocha, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Ainda que tentem frear a obra de Deus. Mas a obra de Deus é obra santa. Ninguém pode impedir o avanço do reino dos céus. Amém? Então, fica para nós aqui esse panorama bem corrido, mas tentamos aqui trazer essa visão de uma maneira geral. Seria quase impossível, em 5 aulas, a gente trazer um resumão de tudo aquilo que a Bíblia fala, o Antigo Testamento, em missões, em poucas horas, a visão missionária, mas para mim foi um privilégio poder compartilhar, e eu creio que a visão de vocês ela já foi ampliada um pouco mais. E aí nós encerramos aqui o Novo Testamento, e na próxima semana estaremos juntos para estudarmos a teologia bíblica da missão no Novo Testamento. E aí vai ser maravilhoso, assim eu creio, amém? Já quero dizer para vocês, e vou deixar aqui já registrado, que alguns vão assistir a aula, eu preciso, irmãos, que aqueles que não assistiram às aulas anteriores, que ficam para assistir por vídeo, só me confirmem. Eu já assisti, missionária.
Professora, já está ok. Para que eu coloque só Amém, para vocês? professora. Eu assisti, viu? Quem foi que me disse aí que já assistiu? Fabrícia. Fabrícia, amém. Pronto, é porque aqui não vê a foto do... Professora, Sim. Norma também assistiu, viu? Norma, amém. Pronto. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu vou sair do modo compartilhamento, que aí eu vejo quem está aqui. Vejam só, aqueles que, não sei se todos que estão aqui já me enviaram o questionário. Eu recebi vários, né? Eu ainda não, professora, eu vou enviar amanhã. Pronto, ótimo. Me envie o questionário, que é para a primeira nota, e a segunda nota ficou para vocês fazerem um breve resumo do livro. Eu não quero que vocês façam um resumo de capítulo por capítulo, da compreensão geral do livro, tá certo? Às vezes a gente uma redação, professora? Discorrendo. No capítulo 1, o autor trabalhou sobre esse tema. Ou então, o livro A Visão Missionária na Bíblia, o autor Timóteo Carriquet, ele trata sobre isso, pontua. Por quê? Porque aí eu não vou precisar ler o livro que você vai escrever, porque eu já li. Então, é um breve resumo, né? Então, da compreensão que você estiver. E aí, alguns me perguntaram se poderiam, hoje seria a última oportunidade para entregar, e eu disse o seguinte: como alguns não conseguiram, outros pediram livro e não chegou, já chegou recentemente, todo mundo aqui trabalha, tem atividade com igreja, são donas de casa, tem suas atividades lá fora. Então, é o seguinte, eu preciso que vocês me enviem até quinta-feira, tá certo? Até quinta-feira à noite. Por quê? Porque, meus irmãos, na segunda nós vamos começar um novo módulo que vai ter livro, vai ter até também sábado, leitura. Professora. É que eu preciso... É que sábado, veja só, eu preciso corrigir esse material e sábado eu vou dar um curso na Jamile, Tetramide, Belo Horizonte, online. Aí também já vai chegar mais trabalho para eu corrigir. Mas tentem fazer um esforço. Caso vocês não consigam, a gente conversa. Mas tentem me enviar até quinta-feira, meia-noite, porque na sexta-feira eu quero tirar a parte da manhã e a tarde para corrigir e deixar o que é a caderneta. Tá bom? Então, professor, sim. Eu não sei se a senhora vai indicar algum livro para a próxima... Sim. Mas se indicar, a senhora, seria bom a senhora indicar logo, porque a gente já compraria para não... Porque demora, né? Sempre demora alguns dias. Pronto, excelente. Eu já vou dar uma olhada no conteúdo programático, mas tem sim. Eu acredito que... Eu não sei se nós vamos encontrar esse livro todo, mas... porque tinha se esgotado, mas eu vou tentar. Se caso tiver, eu já indico para vocês. Caso aqui no seminário tenha também, para ver se a gente tenta ver como chegar para vocês aí. Se não, a gente vai propor leitura de capítulos, tá certo? Mas eu já vou colocar a bibliografia e indicando o livro que vai ser para o trabalho para vocês já providenciarem. Tá bom? Irmãos, Deus abençoe. Sim. Assim, mesmo a professora indicando o livro, acho que seria interessante também colocar os capítulos igual foi feito agora, porque nem todo mundo tem acesso à questão de comprar o livro. Sim. Aí fica mais fácil. Sim. Quando não compra o livro, vocês têm aquela possibilidade que foi dada. Vocês baixarem o capítulo que está lá no site do seminário, e aí, na segunda-feira, a gente já vai colocar lá também esse material disponível para vocês baixarem e lerem, tá bom? Amém? Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês, uma ótima noite. Muito obrigada aqui por esse tempo também que vocês... Aí nós tivemos que esticar um pouquinho da aula e vocês estiveram presentes. Que Deus abençoe. Um abraço a todos e até segunda. Qualquer coisa, me escrevam aí no privado e a gente vai se comunicando. Sim. O resumo do livro, a senhora tem quantidade de páginas ou... É resumo mesmo, viu? Não veio para cá com jornal e com listor de inscrição. É bem breve. Bem breve. Irmãos, não me venham só com uma frase, mas também não me venham com um livro todo escrito, porque eu já li. Eu já li esse livro 30 linhas é o suficiente, né, professora?
Não, minha irmã, só o parágrafo mesmo de 5 linhas no máximo. É isso, irmãos. Olha, faça um negócio bonito, com excelência, que anota aí, nós estamos no nível já avançado aí, tá bom? Não, porque o pastor Paulo, Deus quando pedia resumo abençoe, de livro, viu? ele dizia assim, a cada 10 páginas eu quero uma. Não faça essa exigência, não. Eu quero breve, porque eu já conheço o conteúdo. Abraço, Deus abençoe, a paz, boa noite. Bem, Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite. Fiquem com Deus.